Boa noite. Pois é, já tem umas quantas segundas que eu tento só dar, esperar o anfitrião começar. Que estranho, né? Pois é. Deve ser alguma. Não sei. Hoje deu certo, graças a Deus. Eu te pergunto, vocês poderiam mandar mensagem para o grupo do WhatsApp para dizer que já começou a aula? Só para. Mandei já, Ah, professora. tá. Muito obrigada. Vamos esperar 5 minutos, tá bom? Quando for 8h56 a gente começa. Hoje o tema vai ser mesa redonda e roda de bate-papo. Como montar, tá bom? Temas muito legais. Professora? Diga, Silvia. Professora? Oi, pode falar. Sobre o seu trabalho, a senhora já passou alguma coisa? Pois é, não passei trabalho nenhum ainda. Tem até que passar mesmo, né? Que é a prova de vocês. Uhum. Vou ver o que eu. Eu vou provavelmente mandar algum artigo para vocês vão fazer algum resumo. Mas alguém poderia me mandar. Pode ser vocês, Silva ou Josilene, o número de telefone de vocês. Ou, que aí eu vou mandar o artigo, entendeu? Uma de vocês e vocês mandam para o grupo da turma e aí vocês vão fazer um resumo desse artigo. Tá bom? Me mandem pelo chat o número de uma de vocês que eu vou salvar no meu celular. Individual, é? Pronto. Não, pode ser Mandei, em grupo. professora. Um Inclusive, grupo eu de já 5 tinha lhe pessoas. mandado mensagem no meu WhatsApp. Ah, Ah, tá. tá Era bom. pra senhora mandar aquelas coisas pra mim. Ah, certo. Tá bom. Você é aquele dos Sobre a artigos lá da... psicologia do E esporte. aí, como é que Isso. ficou? Tu aceitou? Eu, não, assim, eu lhe disse, acho que é da minha irmã, né? Aí eu dei uma pesquisada, fiz umas anotações, mas aí não sei muito bem como é que vai ficar, que é agora para 2021, né? Que ela quer montar uma Hum, equipe, mas eu tenho que estar mais segura. ah, tá. Ah, tá. Deixa a menina... Tá, então vou mandar... Me falaram comigo aqui, Lares, né? Lares mandou mensagem. E aí eu Isso. vou mandar para Lares o artigo para vocês fazerem um resumo, tá bom? Depois da nossa aula. Gente, eu já vou começar, né? Que já são 8h54 e são dois assuntos muito legais hoje que nós vamos trabalhar. Nós trabalhamos nas duas últimas aulas palestra, né? Sobre metodologias de ensino e palestra. Então, a gente está numa fase agora do quê? Que a gente já sabe, né? As características dos adolescentes. A gente já sabe o que é psicologia do desenvolvimento e teorias da aprendizagem, como ocorre a aprendizagem. E a gente está vendo metodologias de ensino, né? Formas que a gente pode repassar, passar, transmitir conhecimento e aprendizado. E aí eu mostrei para vocês que uma das maneiras eficazes são pela palestra. Eu expliquei, eu falei que a palestra não é só utilizada, lógico, na escola, mas também em outros âmbitos, né, que vocês podem estar atuando. E hoje nós vamos aprender outros tipos de metodologia, outras formas de passar a aprendizagem, certo? Eu vou tirar um pouco a máscara que está muito quente. Se vocês imaginarem quanto está quente aqui, eu vou só limpar aqui e vou tirar a máscara. E aí nós vamos ver hoje mesa redonda e roda de bate-papo, que são duas formas de passar conhecimento que vocês, como psicólogos, podem estar utilizando na escola, que são muito eficientes, certo? Muito, muito bons mesmo. Semana que vem, nós vamos entrar no último assunto que eu vou ver com vocês, que vai ser como montar uma peça, que é uma outra didática, uma outra metodologia, uma estratégia de ensino, de aprendizagem, muito eficiente também para trabalhar com jovens na escola, tá? Que vocês podem estar fazendo uso para trabalhar diversos temas, o tema que vocês quiserem na escola, certo? Alguma dúvida até aqui? Não, Não. né? Beleza. Então, vou compartilhar o slide com vocês.
para a gente começar a nossa aula. Ok. Ai, que calorzinho. Vamos lá. Gerlândia está querendo entrar. Pronto. Já está entrando. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês. Compartilhar. Pronto. Como montar uma mesa redonda e uma roda de bate-papo? Vamos aprender isso hoje. Mas primeiro, o que é uma mesa redonda? Alguém sabe o que é uma mesa redonda? Já participou de alguma mesa redonda aqui? Silva, Josilene, Larissa. Já participaram de alguma mesa redonda? Amanda, Gerlândia. Boa noite, professora. Não, eu ainda não participei de nenhuma mesa redonda. Perfeito. Nenhuma participou ainda, né? Eu, Tá, eu então. só assisti, né? Eu só assisti alguns programas que Tinha tem o mesa título redonda. Mesa Redonda. Tem assistido. Perfeito, ótimo, isso mesmo. Então tá, então vamos entender o conceito do que é uma mesa redonda, né? A mesa redonda, conforme explicamos em outros artigos, que isso é que eu tirei de um artigo, a mesa redonda é um tipo de evento que tem o objetivo de promover um debate de qualidade, levantando questionamento acerca de um tema. Ela reúne em um semicírculo especialistas, pesquisadores, acadêmicos, cada um deles possui tempo pré-determinado para se apresentar. Para mediar tal discussão, há a presença de um moderador, que, logicamente, deve ter conhecimento sobre o tema em pauta. Ou seja, uma mesa redonda, ela tem um formato, geralmente ela acontece através de uma mesa de semicírculo, né, ou uma mesa certa, que ela recebe especialistas, pesquisadores, acadêmicos, que entendem sobre o tema que vai se tratar a mesa redonda. Por exemplo, nós vamos fazer uma mesa redonda falando sobre o meio ambiente. Falando sobre, deixa eu ver, algo muito importante do meio ambiente que a gente pode falar agora. Falando sobre o Covid-19, tá? Vamos falar sobre o Covid-19 e aí vai ter especialistas para falar sobre esse tema. Vamos supor, vai ter um médico, vai ter algum representante da SESMA, né? SESPA, vai ter algum representante de lá, desses órgãos, vai ter também um psicólogo, vai ter o governante do estado, daquele estado, ou seja, pessoas que entendam sobre esse tema, né, que estão à frente desse tema, né, um enfermeiro, para tratar sobre esse tema que vai ser discutido. Né? Aí vão ter temas, assuntos específicos, porque o Covid-19 ele é bem amplo. E aí, que norte você quer colocar sobre o Covid-19? Sobre a questão psicológica? Sobre a questão de proteção? Sobre a questão de como se cuidar? Enfim, tudo isso pode ser, como é na visão dos médicos, como é na visão dos governantes, né? Mas sempre, além dos convidados, né? Deve ter, em média, às vezes, 4, 3 convidados. Tem o mediador, certo? O mediador é o que apresenta os convidados, é que apresenta o tema, certo? Mas esse mediador que apresenta, ele precisa também ter um conhecimento básico, pelo menos mínimo, sobre esse assunto, certo? Para conseguir mediar da melhor forma aquele assunto, né? Aquele tema.
Por exemplo, fazendo perguntas para as pessoas que estão na mesa, para colocar perguntas que puxem para a conversa, que puxem para o assunto, que vamos supor que seja um assunto polêmico, que faça perguntas polêmicas para deixar mais interessante ainda a mesa redonda. Ou se não, é aquele que vai mediar perguntas da plateia para as pessoas que estão presentes, né, na mesa redonda, os especialistas, os pesquisadores que foram convidados. E agora levando, né, isso eu falei da mesa redonda no olhar amplo, que é uma mesa redonda. Agora levando para o âmbito escolar. Podemos aplicar uma mesa redonda na escola. Olha que legal. Por exemplo, como é que a gente pode aplicar? Teste vocacional. Podemos convidar alguém da UEPA, da Federal, algum reitor, algum representante de lá, alguém de uma particular, para falar sobre cursos que existem lá, dessas suas faculdades, para falar um pouquinho de cada curso, para falar sobre o benefício de alguma das faculdades, né? Para falar sobre quem quiser conhecer, convidar aquelas pessoas. Ou vamos ver outro tema sobre bullying. Vamos convidar pessoas que vão ficar na mesa, um psicólogo, um educador, um professor. Dão outras ideias que pode ter pessoas importantes para debater o tema sobre bullying. Me ajudem aí, vamos lá. Vocês podem estar montando essa mesa redonda, já fosse colocando no lugar de psicólogos. Vocês vão ter que montar uma mesa redonda para a escola sobre o tema bullying. Quem vocês convidariam? Um psicólogo, no caso vocês mesmos, né? Podem estar na mesa ou vocês trazem um convidado. Um médico. Deixa eu ver quem mais. Um educador. Enfim, vamos supor, seja essas 3 pessoas. Vai falar sobre as drogas. Vai trazer um médico, vai trazer um psicólogo, vai trazer alguma instituição que ajuda pessoas, né, para trazer experiência, alguma instituição que cuida de pessoas usuárias, né, para mostrar como é que eles fazem lá o trabalho, como é que eles cuidam, se tem pessoas que já se recuperaram, que já tiveram alta, estão hoje livres do mundo das drogas. Então, ou seja, dependendo do tema que vocês querem trazer, vocês vão buscar e convidar especialistas que conheçam o tema, tá? E quem vai apresentar, o mediador que vai apresentar a mesa redonda, também tem que ter um conhecimento prévio sobre aquele assunto, né? Um conhecimento mínimo sobre aquele assunto. Vamos continuar. O que é uma mesa redonda? O que é, né, a mesa redonda? E aí eu trago uma imagem, né, de uma escola e aonde tem vários convidados. Um deles, com certeza, é o mediador e eles estão discutindo sobre algum tema importante. Tem diversos especialistas aí. Então, esse moderador vai ser responsável por conduzir perguntas, provocar o debate para que este ocorra de maneira intrigante, além de controlar o tempo de fala de cada integrante da mesa. De quem ele está referindo aí? Né? Isso aqui é continuação daqui, tá? Do que é uma mesa redonda. E aqui eu terminei falando sobre o mediador, sempre tem que ter o mediador. E aqui eu contribuo ainda falando mais, que foi o que eu falei da agorinha, que o mediador tem que ser aquele responsável por conduzir a mesa, tem que ter um conhecimento sobre o assunto e é aquele que provoca, é aquele que traz, procura maneiras intrigantes para o tema ficar mais interessante, né? Para ele ficar mais atrativo, traz perguntas, como se fosse uma entrevista também, para poder, né, conduzir e deixar a mesa redonda mais legal e interessante. Ele também que controla o tempo de fala de cada participante. Vamos supor que a mesa redonda vai durar meia hora. E aí, 5 minutos para cada participante. Tem participante que se empolga e vai embora. Então, precisa de um mediador realmente para falar, olha, doutora Josilene, escola Josilene, vamos supor que vocês estejam na mesa, né? E tem um mediador. O seu tempo já está em 4 minutos, falta só 1 minuto para você se encerrar, tá? Tá, tudo bem.
Então, ou se não, você como mediadora, né? Olha, Silvia, que ela está na mesa, a Silvia, e a Josilene está como mediadora. Vocês dois fazem parte da escola. Silvia, já está acabando o seu tempo, tá? São 5 minutos, já está em 4 minutos. Ah, tá, tudo bem. Ou seja, o mediador ele também serve para organizar, né? Para botar ordem naquela mesa, para conduzir e fluir da melhor forma a discussão sobre o tema que está sendo abordado. Quais são os pontos, gente, positivos de realizar uma mesa redonda? As mesas redondas são excelentes para os participantes que desejam conhecer diferentes pontos de vista acerca do mesmo assunto. Assim, consegue desenvolver melhor o seu pensamento crítico sobre o tema em discussão. Por quê? Às vezes, quando vem com temas polêmicos, vamos ver algum tema polêmico aqui. Vamos supor que vocês levam lá para os adolescentes uma discussão sobre a redução da menoridade penal. E aí vocês colocam um advogado, vocês colocam um educador, vocês colocam um psicólogo, ou seja, eles vão ter diversas visões diferentes ou a mesma visão. Mas aí, para os adolescentes, é muito bom ver a opinião de cada um, para eles serem pessoas pensantes, né? E eles mesmos tomarem as suas próprias decisões, terem um olhar crítico, né? Sobre um determinado assunto. Ah, não, eu concordo mais com o advogado. Não, eu concordo mais com o psicólogo. Não, acho que eu concordo mais com o professor. Então, o ponto positivo da mesa redonda é que ele faz você ver a ponto de vista sobre o mesmo tema de vários profissionais e assim você receber mais, né? Receber mais conhecimento e saber, eu acho que esse aqui está mais correto, esse aqui está um pouco equivocado, ou todos estão corretos. Na verdade, cada um contribuiu um pouco sobre esse assunto. Vamos supor, falando sobre sexualidade lá na juventude. Traz uma sexóloga, vamos supor, uma psicóloga, uma ginecologista, enfim, alguns profissionais que entendem, podem tratar dessa parte. Né? Um educador, e aí a mesma coisa, falar sobre determinados assuntos. E assim, o jovem, assistindo a opinião de cada profissional, ele tirar a sua própria conclusão, ter um olhar crítico sobre diversas opiniões e ideias, né? Então, esse é o lado positivo de realizar uma mesa redonda. Como fazer uma mesa redonda ser um evento de sucesso? Então, agora vamos buscar para vocês. Lembrando como a gente fez com a palestra. Vamos supor que a coordenadora pediu para vocês realizarem um evento falando sobre... Me tragam um exemplo aí, por favor. Já falei sobre bullying, já falei sobre droga, já falei sobre sexualidade. Me falem aí sobre a questão da menoridade penal. Me tragam um tema que vocês acham que seria importante discutir com os jovens. Silvia, Josilene, Larissa... Amanda, Joana, Gerlândia, me tragam aí um tema. Eu acho que a violência doméstica seria interessante. Perfeito, então pronto. Violência doméstica vai ser o tema, tá? Então, como fazer uma mesa redonda ser de sucesso? Então, se o tema é esse, a professora pediu para vocês, a coordenadora pediu para vocês realizarem um evento, uma mesa redonda, falando sobre esse tema. E aí vocês precisam entender primeiro o que é uma mesa redonda, que é o que a gente já viu. O que é uma mesa redonda? Vocês já entenderam como é que acontece, como é o formato, né? Que são participantes, que tem o mediador, vocês já sabem. Mas também, como na palestra, tem técnicas de você realizar uma mesa redonda de sucesso, uma mesa redonda eficiente, de qualidade. Então, vamos lá. Primeira dica. Faça a divulgação dos participantes da mesa redonda. Por exemplo, se é sobre violência doméstica, faça, por exemplo, um panfleto, lembra sobre as divulgações, panfletos ou verbalmente nas salas, sobre os participantes que vão vir. Olha, vai vir um delegado, vai vir uma advogada, que trata só sobre casos de família, né? Vamos falar sobre... Vai vir uma pessoa, uma psicóloga de fora. E aí, vamos supor que vocês tragam um palestrante conhecido, vamos supor aqui em Belém,
sabe? Então, falem sobre os participantes, para eles falarem, Ega, fulano de tal vai estar aí, Ega, eu quero ver essa palestra. Essa advogada, eu já ouvi falar dela, ela é muito boa, e ela fala muito bem sobre a questão familiar, sobre a violência doméstica. Tá aí, bora assistir. Então, falem sobre os participantes, tentem trazer participantes, às vezes, conhecidos, ou pelo menos quando o participante não for conhecido, fala sobre as qualidades dele. Olha, vai vir uma advogada, ou vai vir Vamos ver outra pessoa que pode compor uma mesa redonda sobre esse tema. Me diga aí, sem ser psicólogo, sem ser advogado. Dê uma sugestão aí. Quem vocês convidariam? Vocês que estão organizando. Quem vocês convidariam? Um educador? Um professor? Vamos falar, gente. Joana, Gerlândia, vamos se comunicar. Francisca. Estou pensando. Acho que os pais. Os pais, perfeito. Mas vamos pensar que quem vai ficar na mesa. Mas pode vir um pai representante, né? Seria interessante. Um pai representante. Uma assistente social, muito bom assistente social. Não tinha pensado, e ela é muito importante mesmo, fundamental de estar lá. E aí, vamos supor, vocês têm que falar, olha, essa assistente social, ela trabalha em tal lugar, ela já tratou casos tal sobre violência doméstica, ou seja, exalte os participantes, mesmo que eles não sejam conhecidos ou sejam conhecidos, mas exaltem eles, falem de qualidade, as suas formações, que casos eles já trataram, que casos eles já resolveram, para os jovens que estão escutando nessa divulgação verbal na sala de aula se interessem. Eu vou. Vai ser só participante bacana, só participante qualificado. E aí já vai despertar o interesse de ir para essa mesa redonda. Outro ponto, defina o tema central do público-alvo. Defina o tema central, que no caso vai ser sobre violência doméstica, né? E aí, violência doméstica, se o nosso público é os jovens, tem que voltar para os jovens. Poxa, como a gente poderia fazer? Às vezes tem jovens na casa que tem pai e mãe, né? Às vezes o pai bate na mãe, ou a mãe agride o pai, ou ambos se agridem, né? E aí, às vezes acaba essa violência partindo para o filho também. Então, a gente tem que tratar o que esses jovens eles querem escutar, ou o que eles precisam escutar. Então, você já sabe o tema central, então já tem o seu objetivo, mas o seu objetivo tem que ser em cima do público-alvo. Isso para palestra, isso para mesa redonda, isso para a roda de bate-papo. Sempre vocês têm que ter bem claro o tema, o objetivo daquela mesa redonda, o objetivo do tema e o público-alvo. Se é voltado para jovens, vocês vão abordar de uma forma diferente. Se fosse uma palestra, vamos supor, para os pais, mãe e pai, seria abordado também o mesmo tema, mas de forma diferente. Então, foquem, é uma palestra para jovens, para adolescentes, que podem estar passando por isso. Ou se não passam, tem algum amigo que tem na família casos assim, que ele pode estar auxiliando. Então, você tem que montar uma mesa redonda, voltado para esse público, para esse tema, de uma forma de auxílio e ajuda. Tá? Defina os assuntos. O assunto ele vai estar muito ligado ao público-alvo. Então, qual é o assunto que é muito importante debater com os jovens sobre violência doméstica? Será que é bom a gente debater sobre a questão do pai, da mãe, da denúncia? Né? Será que é bom, por exemplo, mostrar que isso é errado justamente para aquele filho ele não sair a cópia do pai ou a cópia da mãe, dependendo de onde vem essa violência? Né? Então, vamos falar sobre quais são os benefícios de ter essas violências dentro de casa, né? Que isso pode causar problemas tanto psicológicos, quanto para a mãe, quanto para o pai, quanto para os filhos, pode destruir uma família, né? E trazer um arrependimento. Enfim, que assunto vocês vão abordar? Como vocês vão tratar esse assunto? Lembrando que o público-alvo é os jovens. O que eles precisam saber? O que eles precisam escutar sobre esse assunto? Então, defina o tempo ideal de duração. Vocês vão definir o tempo, meia hora, porque assim, a roda de bate-papo, a mesa redonda, ela pode ter 5 minutos para cada participante, para cada profissional. Aí vamos supor que tenha 4 profissionais, já são 20 minutos. Mas vocês também querem abrir para perguntas, que é importantíssimo.
né, para o público perguntar. E aí a gente sabe que a parte mais interessante é esse debate, é a pergunta do público para esses profissionais. Então, vocês podem botar meia hora só para debate e discussão, né, só para perguntas, né, perguntas e respostas. Aí, olha, 20 mais 50, 50 minutos. Então, bora deixar 1 hora para esse evento, porque 10 minutos já é para organizar, para apresentar os participantes, para todo mundo se organizar, sentar nos seus lugares. Vai ter um coffee break antes, então 1 hora e meia, 1 hora e 20 antes. Então vai ter o coffee break e depois a mesa redonda. Até todo mundo se organizar, até todos os participantes sejam apresentados. Aí, até começar, cada um com seus 5 minutos, e depois o momento de debate, de perguntas e respostas, vamos deixar 1 hora e 20, 1 hora. Mas lembrando, gente, vocês estão com o público-alvo de jovens. Não venham colocar 2 horas, 3 horas, que o jovem vai começar, nem começar a prestar atenção. Começou a ouvir 2 horas e meia, 2 horas já está assim. Vai para onde depois? Tu vai lanchar depois, então, mas nem prestando atenção. Lembra que o público dos jovens, eles se dispersam muito rápido. Então, você também tem que trazer participantes que prendam eles, que você sabe que tem uma didática, uma conversa, um debate, eles conseguem trazer e deixar o assunto interessante, certo? E também, poxa, se é jovem, bora botar entre meia hora, 45 minutos a 1 hora. Eu acho que é o tempo ideal para trabalhar com os jovens, porque 1 hora e meia, 2 horas, ele vai começar a nem prestar mais atenção, então não adianta nada. Os próprios palestrantes vão estar falando com as paredes, os próprios palestrantes vão começar a perceber a conduta, a atitude deles, que não estão mais prestando atenção, começa a ficar até mesmo desconfortáveis para vocês, vamos supor, psicólogos e professores que estão realizando eventos. Olha aí, os meninos do terceiro ano não estão nem prestando mais atenção, estão falando alto, estão conversando, está constrangendo quem estava na frente. Pode acontecer. Então, como é que a gente pode fazer? Diminui a duração, faz um tempo que eles consigam ter atenção, se fixar ali no momento. Entendeu? Então, acho que 45 minutos a 1 hora é um tempo ideal para trabalhar com o público jovem, uma mesa redonda. Quinto ponto, a mesa redonda pode ser usada em outros eventos? Com certeza, pode ser usado em congressos, pode ser usado até mesmo em instituições religiosas, pode ser utilizado em escolas. Vamos lá, o que mais que vocês acham que pode ser utilizado, que vocês já viram? Joana, Gerlândia, Silvia, Francisca. Joselene, Larissa, Amanda. Todo mundo mudo. Como é, professora, que a senhora falou aí? Qual é a pergunta? Qual outros lugares que vocês acham que a gente poderia colocar uma mesa redonda? Congressos, escolas, instituições religiosas, que mais? Empresas, né? Todos esses lugares podem ser realizados uma mesa redonda, tá? Então, outro sexto ponto, e um ponto muito importante, selecione os convidados certos. Foi o que eu falei, selecione convidados que sabe que vai lidar com o público jovem, e que esses convidados, eles são profissionais, mas que eles tenham uma linguagem, que eles consigam acessar, que eles consigam conversar com aqueles jovens, tratar assuntos importantes com aqueles jovens, fazer com que aqueles alunos se atraiam, que eles prestem atenção. Professora, mas eu acho o seguinte, que é o jovem que tem que se interessar. Com certeza. Mas, gente, às vezes nós adultos nos dispersamos fácil. Vocês já não foram para o congresso onde vocês ficaram conversando um pouquinho com o colega de vocês? Imagine um jovem, entendeu? Você tem que prender aquele jovem. Eu sei que tem que partir o interesse dele, sim. Mas você tem que colocar um palestrante interessante, né? Que, tipo assim, faz com que a mesa redonda fique interessante. Não é verdade? Às vezes tem pessoas que estão na mesa que, nossa, te prendem, mas tem pessoas que parecem que, nossa, fala devagar, não aborda o assunto da melhor forma, não aborda de uma forma bacana. Ou seja, escolha bem o convidado. Escolha bem o convidado que é para esse público, que no caso são os jovens, certo?
Presidente da banca, que é o moderador, né? É aquele que vai mediar. Então, escolha um bom mediador. Pode ser você mesmo, pode ser um professor que tem que entenda sobre o assunto, pode ser um professor que seja desinibido, que tenha uma boa oratória, certo? Um professor de português ou um professor de redação, ou de geografia, enfim, mas que ele entenda sobre o assunto, que ele tenha uma boa oratória, né? Então, quais são as características que o moderador, né, no caso, o mediador da banca precisa ter, né? E aí vocês vão escolher pessoas que tenham essas características que eu vou aqui mostrar para vocês, que são características de um bom mediador, um bom moderador. Ele tem que ser simpático, ele tem que ser confiante, né? Confiante, ou seja, saber sobre o assunto, saber as pessoas que vão estar ali presentes, conhecer aquelas pessoas que vão estar na banca, os convidados, conhecer o seu público que ele vai estar falando, ou seja, tudo isso faz a pessoa ter mais confiança. Tem que ser uma pessoa firme, tem que ser uma pessoa organizada, né? Para saber o tempo de... educado também, para saber o tempo de... com licença, professora, com licença, advogada tal, com licença, enfermeira tal. Você só tem 4 minutos, ou seja, precisa ter uma educação, precisa ter uma firmeza, precisa cumprir o horário, precisa organizar de uma forma e da melhor forma aquele evento. Então, qualificado acerca do tema discutido, ou seja, ele precisa entender sobre o tema que está sendo discutido. Por quê? Quando os participantes estão falando, é muito bom vir com perguntas que deixem mais interessante ainda a mesa redonda. Por exemplo, doutora, sei lá, Larissa, que ela era uma advogada lá, ou uma psicóloga. Doutora, você ficou sabendo sobre aquele jovem que, sei lá, deixa eu ver um assunto. Não, vamos ficar sabendo sobre a questão da violência doméstica que aconteceu. O que você tem que falar sobre a questão das consequências com os filhos? Ou seja, venha com perguntas que ele entenda sobre o tema e que façam que fique mais impactante a mesa redonda, aonde aqueles jovens que estão assistindo fiquem cada vez mais concentrados, interessados, com total atenção na discussão, né, dos participantes que estão falando. Articular os temas em discussão, ou seja, precisa estar atento a tudo que é falado, ele precisa estar atento. Ele só vai conseguir fazer perguntas interessantes que estimulem a ficar mais legal ainda a mesa redonda se ele estiver prestando atenção, na verdade, na mesa redonda. Envolver os participantes menos confiantes e motivá-los a elaborarem questionamentos. Aqueles que você vê que está mais tímido, né? Aquele participante que está mais na dele, ou que não está falando assim dos assuntos mais importantes, você pode vir com perguntas, né? Para estimular ele a falar mais, para você colocar ele no caminho que é mais importante ser discutido naquele momento. Então, por isso que é bom um bom mediador, um bom moderador. Manter a discussão em movimento de uma forma descontraída, mas proposital. Ou seja, que fique de uma forma interessante, mas descontraída, porque quando a gente aprende e assiste de uma forma assim confortável, até mesmo a aprendizagem ela é mais fácil, ela é mais rápida, né? E que seja carismático. Então, essas são as características de um moderador, de um mediador que ele precisa ter. Então, se você vai organizar uma mesa redonda e na hora de escolher o moderador, você precisa escolher um moderador que tenha essas características para poder conduzir a mesa redonda da melhor forma. Continuando. Dicas para a mesa redonda. Para evitar pronunciamentos longos, a mesa deve ser composta por até 9 pessoas. No meu ver, pode até 9 pessoas, mas eu já acho que 9 pessoas é muito. Eu acho que em média poderia ser, em relação à escola, uns 3 ou 4. Mas também depende muito do tema, certo? Depende muito do tema. Vamos supor que vocês queiram falar sobre teste vocacional e que vocês queiram mostrar sobre os profissionais. Então, na mesa redonda eu vou escolher 9 pessoas porque eu quero que esteja 9 profissões ali. Claro que no mundo não tem 9 profissões, mas pelo menos vocês possam fazer o quê? Antes desse teste vocacional, ou antes dessa mesa redonda sobre teste vocacional para falar sobre as profissões, vocês podem estar passando um questionário, né,
para os alunos, para ver quais são as profissões que mais os alunos falam, né? Tem muitas profissões, mas tem certas profissões que pouco se interessam, ou talvez naquela turma ninguém falou sobre aquela profissão, e aí teve gente que falou sobre professor, psicólogo, dentista, falaram sobre advogado, falaram sobre médico, falaram sobre enfermeiro, falaram sobre, deixa eu ver, design, falaram sobre arquiteto, falaram sobre engenharia. Aí você pode trazer um profissional de cada área para falar sobre a sua área, sobre a questão financeira, como é o curso, enfim, como é o mercado de trabalho. Então, nesse caso, 9 pessoas é interessante trazer, porque é um assunto amplo, né? É um assunto que tem várias formas de ser debatido, tem muitas profissões para ser mostrada, mas tem certos assuntos que não precisa de tudo isso. Entendeu? Então, vamos supor, sobre o Covid-19, eu posso trazer o médico, o enfermeiro, um psicólogo, um biomédico, enfim, algo assim, um pesquisador. E aí, uns 5, 4 pessoas já é o suficiente para discutir. Então, no máximo, para não ficar pronunciamentos muito longos, para também cada pessoa não falar 1 minuto só de fala, 2 minutos, né? Para falar algo contundente, mais sólido, precisa ter menos pessoas, até porque é um público jovem, a gente não vai ter uma mesa redonda de 3 horas. É diferente de fazer uma mesa redonda para adultos, aonde estão ali profissionais, vamos supor, sobre o Covid, e vai ser uma mesa redonda para somente enfermeiros. Ali tem pessoas que estão interessadíssimas em saber cada vez mais sobre o Covid. Então, se ficar 2 horas, 3 horas além da maturidade que eles já têm, do momento que nós estamos passando, ele vai querer escutar, ele vai querer saber. Mas o jovem não, o jovem você tem que prender, o jovem você tem que atrair para o assunto, tem que mostrar aos participantes, fazer com que eles gostem da discussão. Então, é diferente. Por isso que é muito importante a gente saber com quem a gente está lidando, qual o público a gente está trabalhando, tá entendendo? A mesma coisa, por exemplo, se vocês são psicólogos de uma empresa, sei lá, de engenharia. Poxa, vocês têm engenheiro ali. Vocês vão trazer um tema, vamos supor, voltado para eles. Né? Então, se é um tema que interessa muito eles, é um tema novo, é um tema interessante, não tem problema eles ficarem 2 horas, 2 horas e meia, 1 hora, 1 hora e meia, não sei. Também, até para adultos, às vezes é cansativo, né? Mas é diferente o público, a forma como você vai abordar, o tempo que você vai abordar, quantas pessoas na mesa vão ter, vai ser diferente. Mas voltando que aqui é para a escola, é para jovens, é para adolescentes. Tá bom? Não vamos perder isso de mente. Mas é bom a gente sair um pouquinho da escola para vocês também terem um olhar mais amplo sobre o que é mesa redonda. Tá? Por isso que eu também dou exemplos por fora. Outro ponto. Todos os membros da mesa devem ser avisados sobre o tempo disponível de fala. Se cada um vai falar 5 minutos, que eles sejam avisados antes, porque pode ser que ele vá lá, prepare um slide, pense que é meia hora, 20 minutos da fala dele, que na verdade já é 5 minutos. Aí, poxa, ele se preparou todo para um tempo determinado, né? E não vai apresentar nem a metade. Então, avise antes, olha, cada um vai ter 5 minutos para falar. Então, aquele participante, ele já vai preparado para o tempo que ele vai falar, que é somente 5 minutos. Certo? Então, ele vai começar a ver da área dele quais são os pontos mais importantes sobre aquele tema. Se é sobre as drogas, uma pessoa que é de uma clínica, né? Que ele ajuda a reabilitar. Quais são os assuntos mais importantes para debater com jovens que eu posso falar em 5 minutos? Aí ele já vai o quê? Selecionar a sua fala, né? Vai montar melhor, organizar melhor a sua oratória para ser mais eficaz, para falar assuntos que são mais necessários para aqueles jovens. Os discursos podem ser feitos na mesa ou em pé, ou as pessoas que estão na mesa redonda podem ficar em pé ou sentado, como eles preferirem, tá bom? Outro ponto, não é necessário que todos na mesa façam pronunciamentos, mas lembre-se de avisar quais devem fazer para não pegar ninguém desprevenido, tá? Então, ninguém é obrigado, mas eu vejo que se é um convidado, a gente tem que falar, né? Porque tem uns que falam assim, não vou me pronunciar, eu vou pronunciar só se vier perguntas e respostas. Só se direcionarem perguntas para mim, eu vou falar.
Mas se está como convidado, eu acho que é importante ele colocar a sua visão. Se lhe convidar, é porque você tem algo importante a falar sobre aquele assunto. Eu acho que é muito importante escolher pessoas que estão dispostos a debater, né? Então, mas mesmo assim, não pegue ninguém desprevenido. Vamos ser que a pessoa não quer falar, que ela só quer responder as perguntas do público. Então, não pegue eles desprevenidos, ou seja, não faça pergunta se ele não está querendo falar muito, se ele só quer responder, né? Mas eu acho que um bom participante é aquele que debate. Então, até mesmo como você tem que escolher um bom mediador, você tem que escolher bons participantes, certo? Finalizando sobre a mesa redonda. Mesas redondas precisam de planejamento, preparação e liderança forte. Então, se a coordenadora te pediu, como você psicólogo, né? A Gerlândia, que é psicóloga, lá da escola equipe. A coordenadora pediu para ela realizar uma mesa redonda sobre violência doméstica. Ela precisa ter planejamento, ela precisa se preparar, ela precisa liderar. Ou seja, ela precisa escolher bem um mediador, ela precisa escolher bem os participantes, ela precisa escolher bem os assuntos que são mais importantes para serem debatidos, para ela mostrar para os participantes, que é o público jovem, que os assuntos mais legais para se debater são aqueles. Ela pode dar um direcionamento, claro que o participante tem que ficar à vontade para debater o que ele acha mais necessário e importante, mas ela pode dar um direcionamento, olha, é do colégio equipe, é um colégio particular, são jovens do terceiro ano. Então, quais são os assuntos que vocês acham mais importante abordar? Nós tivemos casos de violência doméstica, onde os alunos foram relatar para nós professores, para nós psicólogos, para os coordenadores. Então, a gente viu que é necessário debater esse assunto na escola. Então, você vai dando direcionamento para o participante. Isso tudo precisa do quê? Isso é liderança, né? Planejamento. Planejamento para como você vai organizar aquele evento, onde aquele evento vai acontecer no auditório, na sala de aula, tem mesa, vai ter coffee break antes, tem microfone, não tem, enfim. Então, você precisa de planejamento, você precisa de preparação dos materiais, você precisa de liderança, certo? Então, esse é o ponto para fechar o que é uma mesa redonda e dicas, né, de como organizar uma mesa redonda. Alguma dúvida até agora sobre mesa redonda? Alguma coisa a se falar? Alguém já participou? Enfim, alguém tem vontade de realizar uma mesa redonda? Gerlândia, está muito baixo, não estou escutando. Tá tipo longe. Melhorou? Agora está ótimo. Tá? Então, quem é que controla o tempo, as perguntas e o tempo de cada um? É o mediador? Como é que é chamado, então, a pessoa que... É o mediador. É o moderador, pode ser chamado, ou mediador. Oi? Quando eu convido a pessoa para fazer essa função, ele é chamado de mediador? Moderador ou mediador. Mediador da mesa redonda. Tá? E aí ele vai ter a função de apresentar os participantes e depois, quando acabar a apresentação de todos os participantes, alguém na plateia tem alguma pergunta a fazer? Sim. Professor, a aluna Jaqueline. Olha, passe o microfone para a aluna Jaqueline. A aluna Jaqueline vai apertar. Eu queria perguntar para o advogado, participante e tal, sobre violência doméstica. Como é que a gente pode denunciar? Vamos supor, qualquer pergunta. Como é que a gente pode denunciar? Aí, ok, ela fez a pergunta, lá vai o mediador pegar o microfone. Muito obrigada pela sua participação, Jaque. Muito obrigada pela sua contribuição e sua pergunta. E aí, passamos a palavra agora para o participante, advogado, sei lá, João. Aí o João vai começar a falar, olha, Jaque, aí fica entre eles. Fica o público entre eles. Ou seja, ele é o que vai organizar, ele que vai dar o microfone, ele que vai apresentar os participantes, ele que vai passar a palavra. Vamos supor, na hora que todos os participantes estão falando, o advogado acabou de falar, o doutor João, vamos supor, o advogado João
deu sua contribuição sobre o assunto que nós estamos debatendo hoje, que é sobre violência doméstica. Agora vamos passar a palavra para a Silvia, que ela é assistente social e ela vai colocar a sua visão, né, a sua experiência e vai estar contribuindo sobre o nosso assunto, que é sobre violência doméstica. Aí passa a palavra para a Silvia. A Silvia vai começar a falar, olha, na minha área, eu já atendi certas situações, ela vai falar o que ela acha mais importante de tratar ali naquele momento sobre aquele assunto. Ou seja, o mediador é o que vai organizar, vai mediar, vai passar a palavra, vai dar um microfone para os alunos para perguntarem, vai passar a palavra para os participantes para responderem, entendeu? Tá, obrigada, professora. De Entendi. nada. Alguém mais tem alguma dúvida? Silvia, Professora, Francisco. Oi, pode mais falar. uma. Ele pode ser assim, pode ser assim, pode ser qualquer assim, qualquer profissão ou tem que ser assim, não, ele é um especialista só em organizar reuniões, mesa redonda, palestra, não tem isso, é qualquer pessoa pode fazer esse No papel, âmbito ele pode... escolar, pode ser qualquer pessoa, desde que ele tenha essas características aqui que eu mostrei para você, que ele seja Sim, simpático, aham, confiante, firme, qualificado. Ou seja, o que é qualificado? Que entenda o assunto, entendeu? Ele precisa ter um conhecimento entendi. sobre o assunto, porque a pessoa que tem o conhecimento sobre o assunto, ela vai conseguir fazer as perguntas necessárias para os participantes, ela vai conseguir Uhum. conduzir melhor a mesa redonda. Vamos supor que alguns participantes estejam tímidos. E aí, para fazer com que eles desenvolvam mais a sua fala, o mediador ele pode intervir e falar, mas, doutor, o que você achou sobre aquela violência doméstica que passou na televisão, sobre tal? O senhor sabe qual foi as consequências? Como foi que acabou esse caso? Aí, olha, ele como mediador entende do assunto, está sabendo, está bem informado, né, na atualidade, sobre algum assunto que aconteceu ultimamente. Ou seja, ele precisa ter conhecimento sobre o assunto, o mediador. Então, ele precisa também ser confiante, ser simpático, ser firme, ser articulado, né, manter a discussão em movimento, envolver os participantes, ter carisma, ou seja, pode ser qualquer pessoa, mas que tenha essas características, certo? Que o moderador precisa ter. Professora, Oi, Francisco. quem vai organizar a mesa redonda precisa antes conversar com os convidados, tipo assim, combinar mais ou menos o que vai ser falado, Com definir certeza. uma pauta. Exatamente. Precisa, né? Para não pegar ninguém de surpresa. Sim, perfeitamente. Foi o que eu discuti ainda agorinha. Por exemplo, Tá. vai falar sobre violência doméstica. Vocês já escolheram o moderador, não vai ser vocês. Vocês só estão organizando tudo. Já escolheram o moderador, o mediador, já escolheram quatro participantes, um advogado, serviço social, uma psicóloga e bora lá, mais alguém assim que vocês acham importante para discutir sobre esse tema? Qual o Advogado, tema? violência doméstica. Poderia ser a delegada da Lívia? Delegacia da Mulher? Delegacia da Mulher, né? Pode. Então, pronto. Uma Uma delegada, um delegada, né? Da advogado, Delegacia da uma Mulher, psicóloga, isso. E o serviço social. Beleza. Serviço Antes de Social. eles no dia do evento, você vai falar, gente, vocês vão ter cada um 5... O evento todo vai ter 1 hora, vocês vão ter que explicar. Cada pessoa vai ter 5 minutos de fala. É para jovens, são para adolescentes. Nós estamos abordando esse tema porque está tendo muitos casos de violência doméstica. Nós precisamos trabalhar esses assuntos com os nossos jovens. Como é para jovens, eu gostaria que vocês preparassem falas sobre o assunto violência doméstica voltado para esses adolescentes, que às vezes passam isso em casa, ou vamos supor, algum adolescente ele já se amigou, mas pratica isso, alguma também menina que faz isso com o namorado,
né? Que porque é violência doméstica, mas vamos supor, tem um namoro que é abusivo. Quando casar, provavelmente vai acontecer, pode acontecer de ter alguma violência doméstica. Geralmente é muito mais, né, os acontecimentos são maiores de homem para mulher, mas também tem casos de mulher para homem, então tem que ser abordado para todo mundo. Então você tem que apresentar quem é o público, qual é o assunto, por que vocês estão trazendo esse tema, porque tem casos desses, de namoro abusivos, de casos na família, de adolescentes que estão sofrendo, chegando na coordenação, que está sendo prejudicado na sua área de aprendizagem por conta que os pais estão passando por isso. Aí, quem está escutando os participantes já vão saber por onde, que caminho vai seguir, né? É o adolescente. São essas situações que estão acontecendo. Eles querem abordar por isso, ou seja, você como organizador já deu o norte para os participantes. Aí no dia, com certeza os participantes vão seguir o que você falou de acordo com as suas experiências e conhecimentos. Se é um advogado, se é uma delegada, ela vai falar sobre aquele assunto de acordo com o norte que você deu, de acordo com as suas experiências e conhecimentos que ela tem. Entendeu? Mas sim, tem que reunir antes com os participantes, deixar bem claro o tempo completo da mesa redonda, o tempo de cada um, o assunto que vai ser discutido, por onde é que deve ser falado, qual é o público que vai estar assistindo. Sim, precisa ser falado, tá bom? Ficou respondido? Obrigada, professora. Sim, para mim, sim. Ah, ótimo. Então, pronto. Alguém mais alguma pergunta? Gerlândia, Joana, Francisca, Josilene, Silvia, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Tem alguma dúvida até aqui sobre mesa redonda? Por enquanto, não. Perfeito. Então, vamos agora passar para a roda de bate-papo. É uma outra metodologia, é uma outra estratégia de ensino, de aprendizagem muito, muito importante, que pode ser realizada em sala de aula e pode também tratar diversos assuntos, como bebida alcoólica, uso de cigarro, de drogas, qualquer um desses. Então, é muito, muito importante mesmo. Essa metodologia também, com os jovens, é ótimo, porque nesse tipo de metodologia, do bate-papo, o jovem ele fala bastante, ele discute, ele se expõe, se ele quiser, mas ele pode falar, ele pode debater, ele pode se expressar. Então, ele é muito, muito bom, muito boa nessa metodologia. Então, vamos ver o que é uma roda de bate-papo, quais são os pontos positivos, como realizar uma roda de bate-papo, né? Como ajudar a professores a realizar uma roda de bate-papo, ou vocês mesmos realizarem uma roda de bate-papo. Então, vamos entender agora sobre este tema. A roda é, de fato, uma conversa. Lembrem que a mesa redonda é uma mesa semicírculo ou uma mesa reta que os participantes ficam atrás. A roda de bate-papo já diz, é uma roda, tá? Aonde vai se ter uma conversa. Então, é algo mais... como eu posso falar a palavra? Mais... Informal. Informal, descontraído, certo? Diferente da mesa redonda, que é algo mais organizado. Não que a roda de bate-papo não seja. Ela tem uma organização, que vocês já vão ver. Mas ela é mais formal, a mesa redonda, tá? A mesa redonda ela é mais organizada, em questão mais rígida de organização. Já a roda de bate-papo, ela é mais descontraída, mais informal, porque é uma roda de conversa, tá? Que vai tratar sobre temas importantíssimos, que é muito eficiente, mas ela é mais descontraída. Por ser descontraída, que às vezes ela é até mais eficaz do que a mesa redonda, por exemplo. Tá? Então, outro ponto, de maneira absolutamente descontraída, o papo tem como objetivo propor saídas para além da caixa, da qual, infelizmente, estamos nos acostumando a estar. Por aqui, refletimos, questionamos, perguntamos, pensamos sobre os assuntos vinculados ao comportamento humano. Uma roda de bate-papo com leveza e profundidade. Então, a roda de bate-papo, ela tem leveza, ela é descontraída, ela é informal, mas ela é profunda.
ela é interessante, ela é rica também de conteúdo, ela é rica também de formas de você trazer conhecimento para aqueles jovens, ela é uma forma de escutar os jovens, ou seja, eles vão ouvir e vão escutar, eles vão se expressar. Ou seja, é bem, bem importante, porque numa roda de bate-papo pode ocorrer questionamento, o jovem perguntar para você, ou seja, você fazer perguntas para levar eles à reflexão, né, levar eles a refletirem, a pensarem sobre o assunto. Então, sem ser sobre sexualidade, sobre violência doméstica, sobre drogas, sobre teste vocacional, me tragam outros temas que a gente pode trabalhar com os jovens. Me digam aí na escola. Me sugiram, quero mais sugestões. Sem ser o bullying também. Pode ser gravidez na adolescência. Porque Boa, eu na vejo, sexualidade. eu vejo que o adolescente, né, professora, ele é muito assim, imaturo nesses assuntos, tanto a menina quanto o menino. Seria muito bom esse tema, né, de abordagem para eles. Perfeito, muito bem, com certeza. Então, a gente poderia trazer esse tema sobre gravidez na adolescência, e aí você trazer perguntas. Vocês acham que por que não é tão adequado, ou não é tão bom assim, engravidar na adolescência? Vocês acham que tem idade para engravidar? Aí vocês trazem essas perguntas para eles. Alguém aqui já tem alguma amiga ou amigo, né, que é pai, que é mãe? Como é que essa pessoa ficou? Ela estuda, parou de estudar? Ou seja, você vai vindo com perguntas, né? E aí eles vão refletindo, eles vão pensando, e aí você está questionando, eles estão pensando, e aí você vai começando a colocar o seu olhar como psicóloga. Gente, por que é bom ter muito cuidado sobre a gravidez? Porque vocês estão num período de formação, vocês estão num período de formação de identidade, corpo de vocês fisicamente estão sendo formados, ou já estão formados, mas às vezes existem outros objetivos antes deste momento, né? É algo que precisa ser planejado, porque quando já estiver acontecido, né, pode acabar atrapalhando alguma situação a vocês ou não. Ou seja, mesmo que você queira engravidar cedo, mas que seja de uma forma consciente, de uma forma que você quer, que parta de você. Mas lembrando que para ter uma criança precisa educar, precisa amar, precisa também ter uma questão financeira. Hoje vocês já estão estudando, mas vocês já têm o seu dinheiro, vocês já pensam em fazer uma faculdade, ou já estão trabalhando, porque a criança precisa, né, de alimento, ela precisa de cuidados. E esses cuidados precisam da creche, da escola. E para isso vai ter que ter uma renda mínima que seja, para poder dar um conforto para essa criança, enfim, e assim por diante. Ou seja, vocês vão começando com perguntas, levando eles à reflexão, a pensamento, e vocês vão conversando com eles, vão trazendo informação juntos, de uma forma descontraída, informal, através de conversa. E através dessa conversa, vai vindo o questionamento deles. Tá, professora, Aí uma menina lá. Eu tenho uma amiga que engravidou, sabe, professora? Aí elas falam, né? E eu não quero engravidar cedo, mas eu tenho namorado, eu tenho relações sexuais. Como é que eu posso me prevenir? Como é que eu posso fazer com que eu não engravide? Às vezes eu fico com medo de engravidar. E aí você vai ter que entrar nesse assunto. Olha, vamos ver meios, né? Contraceptivos, vamos ver. E aí você vai desenvolvendo. E aí vai vindo mais perguntas. Ah, mas por que a gente não deve engravidar jovem? E se eu quiser ser mãe jovem? Vamos ter uma pergunta assim. E aí você vai ter que desenrolar. Então, a roda de bate-papo, ela acontece dessa forma. Forma informal, de conversa, de leveza, de bate-papo. Entenderam? Por isso que o nome é roda de bate-papo. A roda de conversa, ou roda de bate-papo, como pode ser chamado, é um bate-papo mais informal. Olha aí quem falou que era informal. Muito bem. Com um grupo não muito grande de pessoas, né? Não tem que ter uma plateia enorme, como uma palestra, né? Com uma mesa redonda. Ela tem que ser um grupo menor, geralmente realizado numa turma de ensino médio, primeiro ano, segundo ano. Grandes de pessoas, no qual elas sentam-se em roda para conversar sobre um tema de interesse comum.
Todos são estimulados a participar ativamente, trocando opiniões, tirando dúvidas. Deve ter duração de 20 minutos a 1 hora, para garantir que todos fiquem interessados e participem bem. Ou seja, todos podem falar, ou quem não quiser falar também pode não falar, mas pode sim se expressar, botar a sua opinião, tirar dúvidas. Em média, uma roda de bate-papo tem entre 20 minutos a 1 hora, né? Tem que ser um assunto interessante, que os jovens queiram discutir, queiram falar, queiram debater, né? Mas não pode ser uma turma tão grande. Porque é bom a gente discutir, por exemplo, fazer no âmbito escolar. É bom, por exemplo, isso daí é uma dica que eu dou para vocês. Fazer uma roda de bate-papo por turma, em vez de juntar várias turmas. Porque às vezes em uma turma, tem certas pessoas que não vão sentir a vontade de falar, de debater certos assuntos, de se expor. Imagina se for com outras turmas que eles não têm nem contato, que eles não têm nem intimidade. Porque às vezes tem turmas que são unidas, tem turmas que eles tranquilamente debatem sobre o assunto, mas se colocar uma turma de fora, pronto, eles vão ficar acanhados, vão ficar tímidos. Então, em relação à escola, é bom fazer essa roda de bate-papo em grupo por turmas, né? Aquela turma que todo dia se vê, que é unida, ou se não for unida, mas você não precisa ser unida para realizar a roda de bate-papo. O importante é a conversa. Mas é importante realizar naquela turma, porque é aquela turma que ela tem pelo menos um mínimo de intimidade, por se verem todos os dias, certo? Eles pelo menos se conhecem, né? Então, mas é algo assim, a roda de bate-papo é algo que deve deixar à vontade. Só fala quem quer falar, só debate quem quer debater, só traz a opinião e tira a dúvida quem quer falar, né? Você precisa estimular eles a falarem, poxa, fulano, o que você acha desse tema? Fulano, mas se ele falar assim, ah, não, professora, eu não quero falar, tem gente que é tímido, tudo bem, deixa à vontade, passa com outra pessoa, né? Mas estimule. A roda de bate-papo tem que ser estimulada, tem que fazer pergunta, tem que questionar, tem que deixar ferver mesmo aquele assunto, tem que deixar polêmico, né, para poder ficar interessante, para eles virem com perguntas, para ser uma conversa produtiva, certo? Vamos ver aqui outro ponto. Como realizar uma roda de bate-papo? Passo a passo. Como organizar? Tem que ser organizada, tem que ser em roda, certo? Tem que ter um momento de inspiração. O que é o momento de inspiração? É o momento de que você contextualiza. Se vai falar sobre gravidez, você fala e vem com estudos. Cada vez está aumentando o número de adolescentes grávidas. Por que está acontecendo isso? Aí você vem com questionamento, ou seja, contextualize, mostra o tema que vai ser discutido, mostra estudos, ou seja, começa a instigar eles. Em média, a inspiração dura uns 5 minutos. Reflexão pode ser através de perguntas. Por que esses jovens estão engravidando cedo? Vocês acham que é o momento mais adequado, a adolescência, a questão da gravidez? Vocês, né, a média de 20 minutos de reflexão. Essa reflexão, ela já pode vir com o quê? Com perguntas, né? Na hora da reflexão, os jovens já podem começar a perguntar, botar a sua opinião, botar o seu ponto de vista, fazer perguntas, porque tem 20 minutos de duração. Sistematização é o momento de organizar. O que é 10 minutos de organização? Porque quando ferve a conversa, um monte de gente começa a querer falar. Não, mas eu quero falar, porque não, psicóloga, Josilene, eu quero falar. Aí eles começam. Aí você tem que começar a organizar. Não, peraí. Tamires quer falar. Lucas é a segunda pessoa a falar. Terceira pessoa, Eduardo. Tá, vamos lá, Tamires, fale. 2 minutos, Tamires. Aí tá. Ó, Tamires, foi. Agora fala, Lucas. Ou seja, isso é uma organização. Você está dando a palavra para uns. Porque quando ferve, todo mundo quer falar. Muitas coisas querem colocar lá. E às vezes querem passar do seu tempo de fala, falam 5 minutos, não deixa os outros falarem. Então você tem que saber organizar. Então, fulana, número 1, número 2, levantou a mão. Número 3, Eduardo. Fale agora o seu posicionamento. 2 minutos, tá? Olha, Eduardo, contando. Isso tudo é organização para fluir da melhor forma essa roda de bate-papo. E a avaliação e aí, vocês gostaram do debate, gente? Vocês acharam produtivo? Vocês aprenderam alguma coisa? E aí você vai escutando deles. Essa avaliação é muito bom para ver se foi produtivo, se eles aprenderam, se foi interessante, se eles querem de novo uma roda de bate-papo sobre outro tema, se eles querem de novo sobre esse tema para discutir mais ainda. Ou seja, a avaliação vai ser esse momento, para você escutar deles do que eles acharam sobre aquela roda de bate-papo sobre aquele tema. Então, 5 minutos
para avaliação. Então, esses são o passo a passo de realizar uma roda de bate-papo. Pode pedir algumas dicas agora, mais ainda, tá, gente? Além desse passo a passo que eu mostrei para vocês. Pode pedir para vir alguém de fora para realizar a roda de conversa? Isso aí é uma pergunta. Pode, você pode realizar com o psicólogo, ou se é um assunto, vamos supor, sobre a gravidez, pode trazer uma ginecologista, pode trazer uma assistente social, enfim. Traga alguém que entenda sobre o assunto que possa estar nessa roda de conversa, né? Que possa dirigir essa roda junto com você, né? Trazer um especialista nisso, que fale, trate sobre isso, é muito bom. Então, a resposta é sim, pode trazer convidados de alguém de fora. Que materiais podem ajudar no preparo e no dia da roda de conversa? Os materiais utilizados são cadeiras, você pode usar papel, caneta, porque surgiu alguma pergunta, mas tá 5 pessoas para falar. E aí a 5ª pessoa, às vezes, já até esqueceu do que ia perguntar. Então, você fala, olha, quem quiser perguntar, para não esquecer a sua pergunta, para não esquecer de dar o seu posicionamento, sua opinião, o que quer falar, escreva aí o que quer falar, para lembrar, né? Aí, por exemplo, você está falando, alguém tem alguma dúvida sobre o que você falou. Olha, gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, mas escreve no papel. Se tiver vergonha de falar, me manda o papel, para o papel chegar até a mim. Então, existem materiais que podem te auxiliar nessa roda de bate-papo, né? Existem materiais bons que podem ajudar você a conduzir melhor. Por exemplo, um relógio. Tem 5 pessoas que querem conversar. Aí você, olha, fulano, 5 pessoas que querem expor sua opinião. Olha, fulano, 1 minuto para você. Acabou, ou seja, isso é forma de organização. São materiais que podem estar lhe auxiliando, certo? Vamos ver agora quais são os benefícios de trazer a roda de bate-papo para a escola, para os jovens. Por que utilizar essa metodologia, né? Por quê? Trabalha a comunicação, trabalha a expressão dos jovens, trabalha a formação de opinião, a criticidade, trabalha o saber escutar, porque às vezes são temas polêmicos, que aí tu não concorda com o colega, mas tu tem que saber escutar, tu tem que respeitar a opinião, ou seja, trabalha a questão da respeito à opinião do outro e aprender com o outro. Às vezes a gente tem uma opinião, mas quando a gente escuta outra, a gente muda a nossa opinião, ou se não acrescenta mais ainda sobre o assunto do que você concorda, acrescenta mais ainda a visão do colega. Além de concordar, tu fez eu ter um olhar mais amplo ainda sobre esse assunto. Então, para os jovens é muito bom, porque se aprende a se expressar, a falar, a se comunicar, a colocar a sua opinião, e é o momento de colocar a opinião com respeito, porque pode vir, né, momentos, por exemplo, que vem aquelas pessoas mais exaltadas, não, mas eu não vou, dependendo do tema, que seja um tema polêmico, vamos supor, uma menoridade penal. Aí, não, mas eu não concordo. Não, por quê? Mas por quê? Aí começa, às vezes, debate de duas pessoas, 2 alunos. Mas isso quer dizer, aí você vai ter que mediar. Peraí, fulano, peraí, Lucas, peraí, Eduardo, 1 de cada vez, 2 minutos para o Lucas, sendo que, gente, o Lucas tem uma opinião, o Eduardo tem uma opinião. Pessoas daqui podem concordar com o Lucas, podem concordar com o Eduardo, mas tudo tem que ter o respeito. É a visão de cada um, é a opinião de cada um, é a vivência de cada um, a experiência de cada um. Então, acima de tudo, vocês podem colocar a opinião de vocês, mas respeito é o do colega. Simplesmente você não tem que falar se tá, fulano, tu tá errado, tu tá certo. Não, simplesmente, se você acha que tá errado, se você acha que tá certo, fala, olha, eu não concordo com o colega com total respeito, mas eu acho que é isso, isso, isso. Então, quando você expõe e faz uma mediação dessa forma, você também está ensinando respeito à opinião do outro. Você está ensinando o colega a saber escutar. Você está ensinando o colega a aprender e a enriquecer através de escutar, ele de saber mais sobre o assunto através da experiência do outro colega. Certo? Por exemplo, sobre teste vocacional. Professora, eu decidi o meu curso da seguinte forma. Aí vamos supor que o colega dê dicas de como ele decidiu. Pode ajudar outros colegas. Eu vou fazer isso comigo. Vou pesquisar cada curso no Google, vamos supor que seja essa estratégia que ele usou, o que já se decidiu. Eu vou pesquisar, vou fazer. Ou seja, acrescentou, ele aprendeu com o colega por ter escutado o colega. Entenderam? Então, esses são diversos benefícios que a roda de bate-papo traz. Certo, gente? E aqui são alguns vídeos que eu trouxe para vocês sobre mesa redonda e roda de bate-papo.
Semana que vem, gente, já finalizou a aula, tá? Tanto sobre mesa redonda e roda de bate-papo. Semana que vem a gente vai começar a aula com esses 2 vídeos e vamos iniciar o último assunto para a nossa prova, que é como montar uma peça. Uma outra forma de metodologia é utilizar a peça nas salas de aula. Então, a gente vai aprender como montar uma peça semana que vem. E semana que vem a gente encerra o assunto, tá? Da nossa psicodrama, professora? Montar prova. a peça. Psicodrama? Não, essa peça é com base no psicodrama? Não. Não. Pode ser uma peça para debater normal. qualquer assunto. Normal. Tá. Uhum. Tá? Para debater qualquer assunto. Uma peça que é feita para a escola mesmo. Tá? Aí você vai aprender como realizar uma peça na escola. Tá bom? Dia 23 é hoje. Finalizamos roda de bate-papo e mesa redonda. Dia 30, semana que vem, nós vamos finalizar. As provas de vocês começam quando? Acho que é 25, professor. Vocês sabem quando é a minha prova? Dia 30. Dia 30 é minha prova? É. Muito obrigada pela informação. Segunda-feira. Então, hoje começam é a as nossa provas última dia aula. 26, quinta-feira. Então, gente, infelizmente, a gente não vai conseguir ver peça, mas vocês sabem que não foi culpa minha, né? Vocês sabem que a gente teve nessa segunda-feira 3 feriados, que Põe o atrapalhou material bastante. Mas eu vou botar o material, vou botar o slide, tá bom? Sobre peça. Só de ler o material da peça já dá para entender e compreender muita coisa. Claro que a explicação é diferente. Mas, já fazendo a revisão, vocês precisam estudar para a prova. Mesa redonda, roda de bate-papo, palestra, estratégias de ensino, que essa estratégia de ensino está dentro de palestras. Está no mesmo slide de palestra que já está na plataforma. Então, o material que eu vou disponibilizar ainda na plataforma é esse slide de hoje, mais a aula ao vivo de hoje. Então, o que vai cair na prova são só as metodologias, porque na primeira prova caiu Psicologia do Desenvolvimento, Teorias da Aprendizagem, Características dos Adolescentes. Agora vai cair estratégias de ensino, palestra, como montar uma palestra, como montar uma roda de bate-papo e como montar uma mesa redonda. Não vai cair peça, porque não deu tempo de ser visto. Mas eu vou colocar o material da peça, o slide, né, sobre como montar uma peça na plataforma. Mas até hoje é o conteúdo que vai cair na prova. Então, estudem pelas aulas ao vivo, que vocês vão fazer uma excelente prova. Releiam esses slides, tanto de estratégias de ensino e palestra que estão juntos no mesmo assunto, na verdade, estão juntos os assuntos no mesmo slide. E roda de bate-papo e mesa redonda, eu vou mandar essa semana ainda, tanto esse slide quanto a nossa aula ao vivo de hoje. Tá bom? Gente, ficou alguma dúvida? Sobre o trabalho avaliativo, professora. Trabalho avaliativo. Hoje ou amanhã eu estou mandando um artigo, tá? Sobre um vídeo para vocês fazerem algum resumo, tá? E aí vocês vão fazer esse resumo. Vou passar o trabalho para vocês pela... Não esqueci o nome dela. Espera lá. Francisca? Professora, Larissa? A Larissa. Vou passar o trabalho para a interessante. Larissa. Oi? Uma ideia que eu tive aqui. Não seria interessante a gente fazer uma pesquisa sobre esse assunto que faltou, sobre a... Olha, muito boa essa sugestão. Gostei. Como é? Além de eu montar o material para peça, mandar o material sobre como montar uma peça na escola para a plataforma, eu quero que vocês façam um texto, um resumo de uma lauda só e mande para o meu e-mail, tá? Então, esse vai ser o trabalho. Mas eu ainda vou botar na plataforma que esse vai ser o trabalho. Mas eu vou escrever aqui na... Espera lá, rapidinho. Eu vou escrever aqui no chat esse trabalho, tá? Para vocês baterem print e mandarem lá para o colega de vocês. Os colegas de vocês demais. Valendo 3 pontos, tá? Escrever um resumo, um texto sobre
Como realizar uma peça na escola. Vocês podem pesquisar através de artigos, vídeos e o material que vou enviar para a plataforma. Que no caso é um slide. Tá? Então, através do meu slide, através de vídeos que vocês vão assistir, através de artigos, vocês vão fazer um texto falando sobre como realizar uma peça na escola, né? No âmbito escolar. Aí vocês podem falar sobre os benefícios, então falem sobre como realizar a peça na escola e seus benefícios como estratégia de aprendizagem. Com os alunos. Entenderam, gente? E aí eu quero que vocês me vejam esse trabalho até dia 30. Até dia 30, dia da prova de vocês. 30/11. Enviar o texto para o meu e-mail. Como é muita gente na turma, façam grupos de 5 pessoas. Tá? E aí vocês fazem esse grupo, fazem esse texto sobre esse tema, pesquisem, olhem os slides que eu vou mandar para a plataforma e me enviem por e-mail. Professora, só um instante. Eu não posso fazer sozinho com o Murilo, porque para nós é tão difícil sair daqui que ele está em quarentena. Não tem problema. Se nesse caso, né, tá justificando, você me manda individual. Tá legal. Tá, ok. Não tem problema. Não vai fazer eu e o Murilo, tá? Posso fazer Tudo em dupla, bem. né? Tá legal. Olha, isso, pode fazer em dupla. Tá. Pode fazer de 3 também, professora. Pode colocar seu e-mail no Gente, é isso que eu vou falar. Eu já botei aqui o meu e-mail, só que ele está em caixa alta. Acabou enviando em caixa alta e ele é tudo. Não tem problema. E na verdade, é em minúsculo. Mas eu tenho que vou colocar aqui, que é tudo minúsculo, para vocês acabarem falar que não entregou, entendeu? O e-mail. Então, é tudo minúsculo. É tudo em minúsculo, tá? Então, batam uma foto desse aviso que eu deixei aí, mas eu ainda vou mandar isso por e-mail. E avisem para os demais que esse trabalho é para entregar até dia 30, é um texto sobre como montar uma peça na escola, para pesquisarem, para olhar o material que eu vou enviar na plataforma, tá? E o assunto da prova de vocês. Assunto da prova. Estratégias de ensino, palestra, roda de bate-papo e mesa redonda. Peça não vai cair na prova, tá? Só vai ser trabalho. Assunto da prova, estratégia de ensino, palestra, roda de bate-papo e mesa redonda. Tá? Todo esse material vai estar na plataforma. O que vai cair na prova, esse material vai estar na plataforma. Tanto ao vivo quanto os slides. Então, querendo revisar para a prova, querendo se preparar para a prova, basta olhar as aulas ao vivo e revisar os slides. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Algo a se falar? Por enquanto. Não? Só pode ser menos pessoas também, né, professora? Caso de 3. Pode, eu vou deixar. Vou deixar menos pessoas. Só nunca, em hipótese alguma, esqueçam de fazer uma capa com o nome do grupo, por favor. Isso aí pode ter 3, mas não esqueça, porque senão, tá? Então, por hoje é só, gente. Fiquem com Deus. Boa noite.
Boa Boa noite, noite. obrigada, Aprofundar na nossa professora. prova. Boa noite a Obrigada, foi todos. ótimo. Tá? Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pela aula, excelente. Boa noite, gente. Obrigada.